Olá, tudo bem com você? Que bom te encontrar novamente aqui para a gente poder dar sequência ao nosso estudo bíblico. Esse é o nosso sétimo vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a imortalidade da alma. A gente começou falando sobre a Bíblia, sobre a oração nesse contexto de estudo bíblico. Depois a gente viu um pouco sobre o mal, a origem do mal, sobre o pecado. Depois a gente estudou sobre a salvação. O nosso último estudo foi sobre a santificação. E hoje a gente vai dar uma olhada então sobre essa história de imortalidade da alma. Será que quando a gente morre, a nossa alma vai para um lugar diferente? Será que ela ainda tem consciência em algum lugar? Os nossos entes que morreram estão em algum lugar de forma consciente? Nós temos uma alma imortal? Então hoje a gente vai ver isso aí à luz da Bíblia, o que os textos bíblicos nos falam sobre isso aí, certo? Por isso eu peço que você pegue a sua Bíblia aí e vá acompanhando, pegue uma caneta, vá acompanhando os textos aí e vá marcando na sua Bíblia aí na sua casa. Então eu vou te convidar para a gente fazer uma oração para a gente poder começar o nosso estudo. Senhor nosso Pai, nós te pedimos o auxílio do Espírito Santo, que ele esteja aqui junto conosco, nos guiando a toda a verdade sobre esse assunto da imortalidade da alma. Que esse mesmo Espírito que inspirou os escritores bíblicos, ele esteja aqui junto conosco, iluminando o nosso entendimento para que nós possamos compreender toda a verdade sobre esse assunto. Isso te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu vou pedir para você abrir o nosso primeiro texto de hoje, está lá no livro de Gênesis, capítulo 2 e o versículo 7. Gênesis 2 a 7. Esse texto aqui já está aberto aqui. Fala o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Em algumas outras traduções diz assim: e passou a ser alma vivente. Talvez na sua tradução aí na sua casa, na sua Bíblia esteja escrito isso. Passou a ser alma vivente. Então aqui a gente tem o momento da criação do homem e ali se forma uma equação. Então ali apresentou que Deus formou o homem do pó da terra, então nós somos pó da terra, e depois soprou nas narinas o fôlego de vida. Então nós somos essa junção do pó da terra com o fôlego de vida que veio de Deus, e a partir desse momento o homem passou a ser uma alma vivente. Então já no nosso primeiro texto a gente vê que no relato da criação não diz que o homem tem uma alma, ou não diz que Deus deu ao homem uma alma. Não, ele diz que foi formado do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida, esse Espírito de Deus, e ele passou, depois juntando esses dois elementos, o homem passou a ser uma alma vivente. Vamos ver os próximos textos o que falam sobre isso. Gênesis 3:19, ainda aqui no livro de Gênesis 3, versículo 19. No suor do seu rosto você comerá seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó tornará. Então aqui ainda está reforçando a questão da criação, né? E diz que o homem vai viver e depois ele vai voltar ao pó, porque ele é pó e ao pó tornará. E o nosso próximo texto está lá no livro de Salmos, 104, versículo 29. Salmos 104, 29. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Então isso aqui está reforçando a mesma coisa que foi dito lá, que está dito lá em Gênesis, né? Que a gente, após a morte, a gente vai voltar ao pó da terra. Eclesiastes 12, 7. Vamos dar uma olhada aqui. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui está falando também da morte, e aqui explica melhor sobre essa equação que a gente viu lá na criação. Juntou o pó e vem o espírito que Deus soprou ali, o sopro de vida nas narinas do homem. Então quando ocorre a morte do homem, então o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Essa é
quando se desfaz essa equação que ocorreu lá na criação. Vamos ver o nosso próximo texto. Está ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 19 e 20. Eclesiastes 3, 19 e 20. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Então aqui a gente também já apresenta aí textos que vão totalmente contra essa ideia de uma imortalidade da alma. Então aqui fala que o mesmo que acontece aos homens acontece aos animais. Todos vão para o mesmo lugar. É o que está dizendo aqui no versículo 20, né? Todos vão para o mesmo lugar. Então, se você acredita em alguma espécie de paraíso, algum local onde essa alma está vivendo, onde ela tem uma consciência em algum outro local, então você vai ter que acreditar que existe também um paraíso para os cachorrinhos, um paraíso para os bois, um paraíso para os cavalos, porque aqui esse texto deixa claro, todos vão para o mesmo lugar. E depois ele completa, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Então essa é a ideia. Todos estão no mesmo lugar, então todos voltaram para o pó da terra. Depois da morte, o homem vai voltar ao pó da terra e o Espírito de Deus vai voltar para Deus que o deu. Vamos ver o nosso próximo texto. Está lá em Salmos 146, versículo 4. Salmos 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Viu? Como a gente viu ali no texto anterior, como a gente viu já em outros textos. Neste mesmo dia acabam todos os seus planos. Então esse texto já deixa claro que não existe a possibilidade de haver consciência em um outro local após a morte. Aqui diz que sai-lhes os espíritos e eles voltam ao pó. E nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Então não existe consciência, não há como existir consciência após a morte. Nosso próximo texto está lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então aqui a gente tem a advertência de Deus lá no Jardim do Éden. Então ele disse, não coma desse fruto, se você comer certamente morrerá. E o nosso próximo texto também está em Gênesis, ainda um pouquinho mais para frente, capítulo 3 e o versículo 4. Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Então aqui a gente pode ter uma ideia de onde se iniciou, da onde vem essa ideia de imortalidade da alma. Ela é uma ideia já bem antiga e aqui a gente tem dois lados que se contrapõem, né? Então Deus deixou claro que se o homem caísse em pecado, certamente ele morreria. E a serpente, tentando a mulher ali, enganando a mulher, ela disse não, é certo que vocês não morrerão. Então algumas doutrinas ou algum tipo de ensinamento que estão muito presentes no dia de hoje, presentes na nossa comunidade, no nosso dia a dia como em geral, assim, né? Sobre essa doutrina da imortalidade da alma. Mas a gente vê que isso não é uma doutrina bíblica, isso vai contra o que Deus já advertiu lá no Jardim do Éden. Então, se a gente cair, se a raça humana caísse em pecado, certamente morreria. E ali, do outro lado, a gente vê o inimigo de Deus dizendo que não morreria. Então, a gente pode ver aí doutrinas que estão até nos dias atuais, que tem essas vertentes, que certamente você não morrerá. Vamos ver outros textos ainda falando sobre esse mesmo assunto. Ezequiel 18:4. Livro de Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 4. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, esta morrerá.
Eu vou mudar aqui, eu tô na Nova Almeida atualizada. Eu consigo mudar aqui a tradução da minha Bíblia. Talvez vai ficar, eu vou pegar aqui a Bíblia. Eu vou pegar Almeida Corrigida Fiel. Olha aqui o que o texto fala. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a gente pode ver que essa interpretação bíblica, tanto para alma, para a palavra alma, pode ser traduzida também como pessoa. A gente viu ali essas mudanças de uma tradução para outra. E no caso de manter ali como alma também, a gente pode ver que essa palavra que denota alma lá no Antigo Testamento, onde fala da nossa criação, ali fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então já não existe como a gente poder deixar de acordo com o texto bíblico a doutrina da imortalidade da alma. Então é impossível a gente poder harmonizar o texto bíblico com esse tipo de doutrina. O próximo texto está lá no livro de Hebreus, capítulo 9, o versículo 27. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, talvez você já tenha ouvido algum tipo de defesa dessa doutrina, falando sobre a imortalidade da alma, onde afirmam que até mesmo a Bíblia fala nisso, quando ela fala de ressurreição, é a mesma coisa que reencarnação. Eu quero te deixar bem claro que isso são coisas totalmente diferentes. Então, quando se fala em reencarnação, então a pessoa está defendendo uma imortalidade da alma, onde você vai morrer e você vai renascer de novo. Vai nascer mais uma vez, depois você morre e você nasce mais uma vez. Mas a Bíblia deixa claro que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso haverá juízo, certo? Então você não vai morrer e renascer, morrer e renascer, morrer e renascer. Essa doutrina não é bíblica. A Bíblia fala em ressurreição e é uma coisa totalmente diferente que a gente vai ver aqui nos nossos próximos textos, vai falar um pouco sobre isso. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16. 1 Timóteo 6 e o versículo 16. Vai acompanhando na sua Bíblia em casa, vai folheando ali, vai marcando os textos na sua Bíblia. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Então aqui fala que o único que é imortal é Deus. Então nós não podemos, não existe como termos essa característica em nós ou na nossa alma. Nós não temos uma alma imortal. O único, aquele que tem ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, certo? Somente Deus. Nosso próximo texto está em Lucas 14:14. Lucas capítulo 14 e o versículo 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos, certo? Então aqui mais um ponto, que a recompensa, então ela só ocorrerá após a ressurreição, após a ressurreição, certo? Então não faz nenhum sentido eu acreditar que algum ente querido meu que morreu, que ele está em uma espécie de paraíso, a sua alma está em uma espécie de paraíso, ele está vivendo bem melhor do que nós, e depois tentar harmonizar isso com o texto bíblico, que Jesus voltará e haverá ressurreição. Então não faz sentido se essa alma já está vivendo, porque ela vai ter que vir, Jesus vai ter que voltar e fazer a ressurreição dos mortos, para que essa alma que já tem uma consciência, ela venha aqui para pegar esse corpo. Isso não ia fazer nenhuma diferença. Isso faz todo sentido dentro da doutrina bíblica que a gente viu lá na criação do homem. Então, que o homem, ele é esse pó da terra mais o fôlego de vida, e aí ele passa a ser uma alma vivente. Então, aqui fala que após a morte, então o nosso próximo texto, o nosso próximo estudo será sobre a morte. Então a gente vai entrar um pouco
mais a fundo nisso, mas eu quero te dizer que, de acordo com a Bíblia, a morte ela é comparada a um sono sem sonhos. Então, a gente pode dizer que aqueles que morreram estão dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Jesus, onde ocorrerá a ressurreição dos mortos. E esse texto deixa claro, então, que a recompensa, onde nessa ressurreição haverá a recompensa sobre os nossos atos aí, que a gente teve aqui na nossa vida. Vamos ver o nosso próximo texto, está em Isaías, capítulo 26 e o versículo 19. Isaías 26, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitai no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então aqui a gente vê mais um texto falando sobre a ressurreição, que é algo bem diferente daquilo que a gente viu de reencarnação. Não, a Bíblia fala de ressurreição, porque aqui o próprio Isaías que está falando, que escreveu esse texto, ele fala: e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que estão no pó da terra. Então essa é a doutrina que a gente consegue embasar de acordo com o texto bíblico. Vamos ver o nosso próximo texto. É o nosso último texto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de 51 a 54. 51 a 54. Aqui fala sobre, esse texto fala sobre a volta de Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui quando o apóstolo Paulo está falando em dormiremos, ele está falando da morte. Como eu falei para vocês anteriormente, a Bíblia, a morte na Bíblia é tratado como um sono. Então aqui ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Certo? Então com esse texto aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje, que tratou sobre a imortalidade da alma. E a gente viu, ficou bem claro aí nesse estudo, que isso não é uma doutrina bíblica, por mais comum que pareça nos dias de hoje. A imortalidade da alma não tem nenhum apoio nas escrituras. Então se você acredita na Bíblia, acredita na verdade que contém nesse livro, então você não pode acreditar nesse tipo de doutrina. Então aqui nós vimos nos textos de hoje que o corpo vai voltar para o pó da terra e o espírito vai voltar para Deus que o deu. E esse corpo então ele vai, como esse mesmo texto apresenta que estarão dormindo, né? Esse texto então ele repousa aí no pó da terra, aguardando a volta de Jesus, onde ocorrerá a ressurreição. Então nós poderemos então viver para sempre junto com o nosso Deus, certo? O nosso próximo estudo será sobre a morte, então vai complementar esse estudo aí, e eu te aguardo então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais.